Como 5 crianças podem desaparecer em plena luz do dia, em uma cidade onde todo mundo sabe o nome de todo mundo? Era maio de 1998. O feriado prolongado havia esvaziado as ruas de São Mateus do Sul, uma daquelas cidades pequenas do interior, onde o tempo parece correr mais devagar, onde as pessoas ainda cumprimentam umas às outras na rua e onde as crianças brincam soltas, sob o olhar atento, mas discreto, de toda a vizinhança. Naquele dia, 5 delas decidiram fazer algo que seus pais sempre proibiram: seguir pela antiga trilha da mata que cortava o morro atrás da cidade. Marina, a mais velha aos 12 anos, era quem organizava as brincadeiras. Líder natural que sonhava ser professora e já alfabetizava a pequena Clara aos sábados, com paciência de adulto e cadernos cheios de letras caprichadas. Lucas vivia com uma bola grudada nos pés, falava rápido demais quando ficava animado e tinha o hábito de amarrar a chuteira no ombro, mesmo quando não ia jogar, porque jogador de verdade tem que estar sempre pronto. Beatriz colecionava pedrinhas coloridas que guardava em caixinhas de fósforo vazias e desenhava mapas imaginários de lugares que queria conhecer: Paris, Amazônia, até a Lua. Pedro, irmão mais velho de Clara, era o mais quieto do grupo, mas sempre o primeiro a defender os menores quando alguém implicava na escola, com aquele jeito sério de quem já nasceu responsável. E Clara, apenas 8 anos, ainda acreditava em fadas, deixava bilhetinhos embaixo da porta do quarto para a mãe encontrar pela manhã, e usava sempre 2 tranças, que Marina fazia antes de irem para a escola. A trilha não era apenas mais um caminho. Era cercada de histórias antigas, daquelas que as avós contavam em voz baixa. Gente que se perdeu, acidentes nunca bem explicados, um ou outro. Desaparecimento que a memória coletiva preferia esquecer. Mas para 5 crianças, naquela tarde ensolarada e cheia de promessas de aventura, a trilha era apenas um desafio, um lugar proibido que ganhava brilho justamente por ser proibido. Elas saíram juntas por volta das 2 da tarde. Algumas mães as viram passar, riram até daquele grupo animado com mochilas improvisadas, garrafas de água e a empolgação de quem ia explorar o mundo. "Não demorem!" gritou uma delas. "Voltem antes de escurecer." As crianças acenaram, já correndo rumo à entrada da trilha, onde a vegetação engolia o caminho em menos de 20 metros. O cheiro de terra molhada e folhas em decomposição subia do chão. O som dos pássaros cessou assim que elas se afastaram da entrada, como se a própria mata prendesse a respiração. Quando o sol começou a baixar e as primeiras sombras se alongaram pelas ruas de terra, batida, as mães começaram a olhar o relógio. 6 da tarde, 6:30, 7. A inquietação começou como uma sensação vaga no peito, aquele aperto que toda mãe conhece quando algo não está certo. Os primeiros telefonemas começaram. "A Marina está aí? O Lucas voltou? Você viu a Beatriz?" A resposta era sempre a mesma: não. Às 7:30 da noite a cidade inteira já sabia. E às 8, a praça central estava tomada por pais, vizinhos, conhecidos, todos carregando lanternas, facões, cordas, qualquer coisa que pudesse ajudar. A polícia foi chamada, chegou com 2 viaturas e meia dúzia de homens despreparados para algo daquela magnitude. A busca começou ainda naquela noite. Dezenas de pessoas entraram na trilha com lanternas cortando a escuridão densa da mata, gritando os nomes das crianças até a voz falhar. Marina, Lucas, Beatriz, Pedro, Clara. Os nomes ecoavam entre as árvores, mas nenhuma voz infantil respondia. O ar noturno carregava umidade e o cheiro acre de medo, suor, terra revolvida, fumaça de cigarro tremendo nas mãos dos pais. A cada hora que passava, o desespero crescia. As mães choravam agarradas umas às outras. Os pais, de maxilar travado, vasculhavam. Cada arbusto, cada pedra, cada desvio no caminho. Amanheceu. A luz do dia trouxe reforços. Bombeiros de cidades vizinhas, voluntários, cachorros farejadores. A trilha foi percorrida centenas de vezes. Encontraram alguns rastros,
pegadas pequenas na lama, um pedaço de tecido azul preso em um galho, uma garrafa plástica vazia que a mãe de Lucas reconheceu imediatamente, mas nada que indicasse para onde as crianças haviam ido. E pior, encontraram também pegadas de adulto, grandes, pesadas, próximas às das crianças, como se alguém as tivesse seguido. A investigação oficial começou de forma caótica. Sem experiência, sem estrutura, a polícia local se perdeu entre teorias contraditórias. Alguns diziam que as crianças deviam ter se perdido na mata e caído em algum barranco. Outros falavam em sequestro, talvez alguém de fora, um estranho de passagem. Mas como alguém de fora levaria 5 crianças de uma só vez sem ser visto? A cidade entrou em pânico. Ninguém mais deixava os filhos sozinhos. Portas e janelas, antes sempre abertas, agora ficavam trancadas. As ruas, antes cheias de vozes infantis, ficaram vazias e silenciosas. E enquanto os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, a esperança ia se dissolvendo como névoa ao sol. E as 5 crianças simplesmente desapareceram. Você ficaria tranquilo deixando uma criança andar sozinha em uma trilha dessas? Comenta de onde você está ouvindo essa história e compartilha com alguém que precisa conhecer esse caso. O que faz um homem que já perdeu tudo se apegar a um caso que todo mundo mandou esquecer? 5 anos se passaram desde o desaparecimento. As famílias ainda viviam em São Mateus do Sul, mas era como se habitassem uma cidade fantasma. Os quartos das crianças permaneciam intocados, camas arrumadas, brinquedos no lugar, roupas penduradas esperando corpos que nunca mais voltariam para vesti-las. O quarto de Marina cheirava a mofo e lavanda. O perfume que a mãe borrifava toda semana na roupa de cama intocada, um cheiro de esperança apodrecendo lentamente. As mães envelheceram 10, 20 anos em 5. Os pais calados carregavam o peso de uma culpa irracional, mas persistente. O caso estava oficialmente arquivado. Desaparecimento sem indícios conclusivos de crime, dizia o relatório final. Tradução: desistimos. Foi nesse cenário que Jorge Leme chegou à cidade, transferido da capital após uma série de eventos que destroçaram sua vida pessoal e profissional. A morte da esposa, nunca esclarecida, oficialmente um acidente doméstico, mas com perguntas que Jorge nunca conseguiu responder, o havia transformado em um homem obcecado por respostas. E quando respostas não vinham, sobrava apenas o vazio que ele tentava preencher com trabalho, com investigações que ninguém mais queria tocar. A transferência para São Mateus do Sul era, na prática, um exílio. Um jeito elegante de tirá-lo de cena, de afastá-lo de uma investigação que ele insistia em reabrir sozinho, contra ordens superiores. Jorge sabia disso, e aceitou porque no fundo não havia mais nada a que se agarrar. Nos primeiros dias na delegacia, ele percorreu os arquivos empoeirados, leu relatórios mal feitos, examinou fotos borradas de buscas antigas e então se deparou com a pasta das 5 crianças. Não era a maior, não era a mais complexa, mas algo nela o fisgou. Jorge começou devagar. Conversou com as famílias, uma por uma. Sentou-se nas salas de estar silenciosas, bebeu café amargo servido em xícaras rachadas, ouviu histórias repetidas centenas de vezes. E foi aí que aconteceu. Ele viu no rosto de Marina, nas fotos escolares, os mesmos olhos amendoados da esposa que perdeu. Viu em Lucas a mesma inquietação do filho que nunca teve. Viu em Beatriz a curiosidade que ele próprio carregava quando criança. Viu em Pedro a responsabilidade que o esmagava todos os dias. Viu em Clara a inocência que o mundo arrancou dele décadas atrás. Cada noite em que abria as pastas, ele sabia que não estava apenas investigando um caso. Estava tentando salvar as pessoas que não conseguiu salvar na própria vida. E isso o assustava. Porque se falhasse de novo, não haveria terceira chance, não haveria razão para continuar respirando. Jorge voltou à trilha, caminhou cada metro, anotando detalhes que os relatórios antigos ignoraram. O cheiro da mata durante o dia era diferente. Madeira úmida, resina de pinheiro,
algo doce e pútrido ao mesmo tempo. Conversou com moradores antigos, os que viviam nas poucas casas espalhadas ao longo do caminho. E foi aí que começou a notar as inconsistências. Um nome aparecia com frequência nas entrelinhas. Um homem que trabalhava como caseiro em fazendas da região, que sempre tinha um jeito estranho de olhar para as crianças, que sumiu da cidade poucos meses depois do desaparecimento. Mas nada disso estava formalizado. Eram apenas boatos, sussurros, aquele tipo de informação que pessoas do interior sabem, mas não dizem abertamente, porque acusar alguém sem provas, em cidade pequena, destrói reputações e quebra laços de décadas. Jorge insistiu, pressionou, e descobriu que o tal caseiro havia sido interrogado de forma superficial na época e liberado porque parecia gente boa e não tinha antecedentes. Mais que isso, era sobrinho distante do prefeito. Isso não estava em lugar nenhum dos autos, mas todo mundo sabia. Jorge cavou mais fundo. Descobriu que 2 anos antes do desaparecimento das 5 crianças, 2 outras haviam sumido em circunstâncias parecidas em uma cidade a 50 quilômetros dali, também tratado como fuga, também arquivado. E o caseiro? Trabalhava em uma fazenda na região na época. Era um padrão óbvio, gritante, mas que ninguém havia conectado. Ou ninguém quis conectar. Jorge levou as descobertas aos superiores, pediu para reabrir o caso, para buscar o caseiro, para fazer exames mais profundos. A resposta foi sempre a mesma. Não há recursos. Não há provas concretas. Deixa para lá, Jorge. Mas Jorge não conseguia deixar para lá. Aqueles 5 rostos o perseguiam durante o dia e habitavam seus pesadelos durante a noite. E isso começou a isolá-lo ainda mais. Na delegacia, colegas o evitavam. Na cidade, começaram a vê-lo como aquele que insiste em cutucar. Feridas que já deveriam ter cicatrizado, que não deixa ninguém esquecer, que alimenta a dor coletiva ao invés de deixá-la morrer em silêncio. Mas para as famílias, ou pelo menos para as que ainda tinham força para esperar, Jorge era a única esperança que restava. Quantos anos uma família aguenta? Esperar por uma resposta antes de começar a ter medo da verdade? 10 anos, 15, 20. O tempo não cura. Apenas ensina a conviver com a dor de um jeito diferente, mais calado, mais profundo, escondido em lugares onde a gente finge que ela não existe mais. Em São Mateus do Sul, as famílias das 5 crianças viviam suspensas entre 2 mundos, o da esperança impossível e o do luto não autorizado. Porque como você enterra alguém que não morreu oficialmente? Como você segue em frente quando não há corpo, não há túmulo, não há certeza? Jorge continuou, sozinho, na maior parte do tempo. Ele seguiu cada pista, por menor que fosse. Rastreou o caseiro suspeito, que havia mudado de cidade 3 vezes, sempre deixando as comunidades depois de algum boato envolvendo crianças. Mas nunca nada formal, nunca nada que gerasse processo. Em 2007, 9 anos após o desaparecimento, Jorge finalmente conseguiu autorização para escavar um terreno suspeito nos arredores da cidade. Um lote abandonado onde testemunhas juraram ter visto o caseiro cavando durante a noite, semanas após o sumiço das crianças. 3 dias de trabalho, dezenas de voluntários, máquinas pesadas revolvendo terra vermelha sob sol escaldante. A esperança voltou a brilhar nos olhos das famílias. Pela primeira vez em anos acharam que finalmente saberiam. Encontraram ossos. O coração de Jorge parou. As mães desmaiaram. Os pais seguraram a respiração, mas a perícia revelou dias depois eram de animais enterrados décadas antes, provavelmente de algum matadouro clandestino antigo. Mais uma porta fechada, mais uma esperança esmagada, mais uma cicatriz aberta. Jorge vomitou atrás da delegacia quando recebeu o laudo. Não de nojo, mas de exaustão emocional. 9 anos perseguindo uma sombra que sempre escapava. Em 2012, uma mulher idosa apareceu na delegacia dizendo que tinha informações. Disse que viu o caseiro com crianças naquele dia de maio de 1998,
perto da entrada da trilha, oferecendo água e conversando baixo. Jorge sentiu o sangue acelerar. Viajou 800 quilômetros até a cidade onde ela morava agora, levando fotos, mapas, gravador. Chegou e descobriu. A mulher tinha demência avançada, confundia décadas, misturava pessoas, falava de crianças que eram dela própria na infância. A família pediu desculpas, disse que ela vivia fazendo isso, inventando memórias, tentando preencher os buracos que a doença criava na cabeça. Não serviria como prova. Não serviria para nada. Jorge voltou de ônibus, 14 horas de viagem, olhando pela janela e se perguntando quantas vezes um homem pode ser quebrado antes de virar pó. As testemunhas antigas começaram a morrer. Seu Alcides, que morava na última casa, antes da trilha, morreu de infarto. Dona Marta, que jurava ter ouvido gritos infantis na madrugada seguinte ao desaparecimento, teve AVC e perdeu a fala. A memória coletiva, aquela que guarda os detalhes não escritos, começou a se apagar como fotografia deixada ao sol. Documentos sumiram. Jorge. Nunca soube se por incompetência, desleixo ou por algo mais sinistro, mais intencional. Tudo o que ele tocava parecia se dissolver entre os dedos, e a cidade, aos poucos, começou a vê-lo como problema. Ele não deixa a gente esquecer, diziam nas esquinas, nas missas, nos botecos. Fica revirando o passado. Não faz bem para ninguém, aquelas crianças já foram, deixa em paz. Foi nessa época que Jorge conheceu Dona Irene, a professora aposentada que deu aula para todas as 5 crianças. Ela vinha à delegacia uma vez por mês, sempre no mesmo dia, 15 de maio, aniversário do desaparecimento. Nunca dizia nada. Apenas sentava, tomava um café que Jorge fazia, olhava as fotos na parede e ia embora. Um dia, Jorge perguntou por que ela vinha. Dona Irene ficou em silêncio por longos minutos. Então disse com voz rachada: "Eu vi." Viu o quê? O caseiro, conversando com a Marina perto da escola, umas 3 semanas antes de eles sumirem. Ele estava mostrando algo para ela. Um mapa, acho, ou um desenho. Ela ria. Parecia inocente. Jorge sentiu a raiva subir. Por que não me contou antes? Dona Irene olhou para as mãos enrugadas, manchadas de idade. Porque ele era sobrinho do prefeito. Porque eu tinha medo de estar vendo coisas onde não havia. Porque eu não quis acreditar que alguém daqui, alguém que a gente conhecia, pudesse fazer algo assim. E então chorou. Não pelas crianças apenas, mas pela própria covardia que ela carregaria até morrer. Jorge entendeu, naquele momento, que a cidade inteira era cúmplice, não do crime, mas do silêncio que o protegeu. Até algumas das famílias começaram a se afastar de Jorge, não por raiva, mas por exaustão. O pai de Lucas se mudou para outra cidade. A mãe de Marina teve uma crise nervosa severa. O casal, que eram pais de Beatriz, se separou. Pedro e Clara eram irmãos. Seus pais envelheceram em silêncio, lado a lado, mas distantes. E Jorge? Jorge continuava. Mas agora sozinho de verdade. Então veio o golpe final. O caseiro, o principal suspeito, o homem que Jorge tinha certeza que escondia a verdade, foi encontrado morto em casa em 2015, vítima de um ataque cardíaco, sem confissão, sem provas, sem nada além de suspeitas que nunca viraram evidências. O caso esfriou de vez. Jorge se aposentou pouco tempo depois. Saiu da delegacia pela última vez, carregando as pastas das 5 crianças em uma caixa de papelão. Colocou na estante de casa, ao lado das fotos da esposa morta. E pela primeira vez em décadas pensou: acabou, eu falhei. Quem escreve uma carta anônima quase 30 anos depois? E por quê? 26 anos, uma geração inteira. Crianças que nasceram no ano do desaparecimento já eram adultas, com filhos próprios, vivendo vidas que Marina, Lucas, Beatriz, Pedro e Clara nunca teriam. São Mateus do Sul havia mudado. Novas ruas, novos moradores, nova geração que mal sabia da tragédia antiga, para quem aquilo era apenas história que os avós contavam. As famílias originais, as que ficaram, envelheceram no silêncio.
Jorge Leme, agora com 73 anos, vivia sozinho em uma casa modesta nos arredores da cidade. Sua saúde estava fragilizada, pressão alta, diabetes, um princípio de Parkinson que fazia suas mãos tremerem. Mas sua mente ainda estava presa naquelas 5 crianças que ele nunca conseguiu trazer de volta. Era março de 2024, quando a carta chegou. Envelope pardo, sem remetente, endereço escrito à mão com letra trêmula, de alguém idoso ou doente, ou com muito medo. Chegou direto na delegacia, mas o destinatário era específico. Ao investigador Jorge Leme. O delegado atual, um homem jovem de 30 e poucos anos que nem morava na cidade na época do desaparecimento, achou estranho. Foi até a casa de Jorge para entregar pessoalmente. Encontrou um velho cansado, curvado pelo peso de anos de fracasso, cabelo ralo e branco, roupas largas demais no corpo que encolheu. Mas os olhos ainda brilharam ao ver o nome dele no envelope. Jorge abriu a carta com mãos trêmulas. Dentro, um texto curto, direto, sem assinatura. Fazenda abandonada do velho Tertuliano, 3 quilômetros após o fim da trilha, sentido leste. Cocheira nos fundos, piso de terra. Eles estão lá, sempre estiveram. Sempre. Aquela palavra perfurou Jorge como faca. Sempre estiveram. Alguém sabia. Alguém sempre soube. Por 26 anos, alguém conviveu com aquele segredo. Comeu, dormiu, cumprimentou vizinhos, foi a festas, enterrou parentes. Tudo enquanto 5 crianças apodreciam, embaixo da terra a poucos quilômetros dali. Acompanhando o texto, um mapa rudimentar desenhado à mão com referências que só alguém que conhecia bem a região poderia fazer. A curva do rio, a cerca caída, o pé de jatobá centenário. Jorge sentiu o coração disparar. Sentiu também o medo. Medo de que fosse uma farsa, mais uma crueldade. Medo de que fosse real e ele não suportasse a confirmação. Medo de, depois de quase 3 décadas, finalmente descobrir a verdade. E descobrir que ela era pior do que qualquer pesadelo. Ele passou dias analisando cada palavra, cada vírgula. A letra trêmula era de alguém idoso ou doente terminal. Por que contar agora? Culpa? Medo do julgamento divino? Vingança contra alguém? Ou simplesmente o peso de carregar um segredo tão monstruoso até que ele se tornasse insuportável? Quem escreveu aquela carta? A viúva do caseiro morrendo de câncer e buscando paz final? Um cúmplice tomado pela culpa décadas depois? Ou alguém da própria cidade que viu algo e guardou por 26 anos até que o silêncio começou a gritar mais alto que a verdade? Jorge levou a carta ao delegado jovem. Explicou o caso com voz rouca, mostrou as pastas antigas amareladas. Insistiu que precisavam investigar. O delegado, cético, mas também curioso, e talvez tocado pela determinação daquele velho que nunca desistiu, concordou em organizar uma equipe. 3 dias depois, um grupo pequeno seguiu até o local indicado. Jorge foi junto, apoiado em uma bengala, respirando com dificuldade, mas determinado a estar lá quando a verdade finalmente fosse revelada. A fazenda do velho Tertuliano existia sim, abandonada há décadas, tomada pelo mato, estruturas desmoronando, madeira podre e telhas no chão. Poucos na cidade ainda lembravam que aquilo existia. Tertuliano havia morrido sem herdeiros, e a propriedade simplesmente foi esquecida, engolida pela vegetação, invisível mesmo estando a poucos quilômetros da cidade. A cocheira estava onde o mapa dizia, nos fundos, quase invisível sob cipós e arbustos que haviam invadido tudo. O cheiro era de madeira apodrecida, terra úmida, algo doce e pútrido que fez um dos policiais jovens vomitar antes mesmo de entrarem. Entraram com lanternas. A luz revelou um espaço pequeno, claustrofóbico, com marcas nas paredes de madeira, arranhões pequenos à altura de criança. O piso era de terra batida, compactado pelo tempo e pela umidade. Começaram a escavar. A princípio nada, só terra. A decepção começou a se instalar novamente, até que a pá de um dos policiais bateu em algo sólido. Não era pedra,
Era oco, e Jorge sentiu o gosto de metal na boca, aquele gosto que vem quando o corpo sabe que algo terrível está prestes a se confirmar. Não era pedra, era tecido, tecido que, ao ser cuidadosamente removido, revelou ossos pequenos, de criança. Jorge caiu de joelhos na terra úmida. 26 anos desmoronando em um segundo. Continuaram escavando. Encontraram mais, muito mais. Fragmentos de roupas que as famílias reconheceriam. Um tênis vermelho que era de Lucas, um pedaço de vestido estampado de Beatriz, uma mochila infantil, decomposta, mas ainda identificável, com o nome Marina, escrito em caneta permanente na alça. 5 conjuntos de restos mortais. 5. A notícia se espalhou como fogo. As famílias foram notificadas. E aquilo que era esperança, temor e incerteza, por 26 anos finalmente ganhou forma concreta. Elas estavam mortas. Sempre estiveram. Esperando. A poucos quilômetros de casa. Mas ao mesmo tempo, finalmente, elas poderiam voltar para casa. Você teria coragem de abrir uma carta dessas depois de tantos anos? Diz pra gente de qual cidade está assistindo e compartilha esse trecho com alguém que precisa conhecer esse desfecho. Quando a tecnologia avança mais do que as mentiras, o que sobra para quem se escondeu por décadas? Os restos mortais foram levados ao Instituto Médico Legal. Exames de DNA foram solicitados com urgência máxima. As famílias forneceram amostras, revivendo a dor de forma clínica, científica, em tubos de ensaio e formulários médicos preenchidos com mãos trêmulas. Jorge acompanhou cada etapa, exausto, mas determinado. Ele sabia que aquela era a última chance, talvez a última coisa que faria na vida, de fechar o caso, de dar respostas, de fazer justiça. Os resultados vieram 2 semanas depois, que pareceram 2 décadas. Compatibilidade confirmada em todos os 5 casos. Marina Silva, 12 anos. Lucas Ferreira, 10 anos. Beatriz Santos, 9 anos. Pedro Almeida, 11 anos. Clara Almeida, 8 anos. As 5 crianças que desapareceram na trilha em maio de 1998 estavam ali, enterradas naquela cocheira esquecida, a poucos quilômetros de suas casas, de suas escolas, de suas camas vazias, que as mães nunca conseguiram desmontar. Mas a pergunta permanecia queimando como brasa. Quem? A investigação foi reaberta oficialmente, agora com recursos estaduais e federais que não existiam antes. Peritos criminais vasculharam cada centímetro da fazenda. Encontraram mais. Fios de cabelo preservados em fendas da madeira, fragmentos de DNA não identificado inicialmente, pegadas antigas fossilizadas sob camadas de terra compactada. E então, o cruzamento com bancos de dados nacionais, ferramentas que não existiam em 1998, revelou algo perturbador. O DNA encontrado no local era compatível com o do antigo caseiro. Aquele mesmo que Jorge havia suspeitado por anos. Aquele que morreu em 2015 antes de poder ser confrontado formalmente. As suspeitas que todos chamaram de obsessão doentia estavam corretas o tempo todo. Mas não era só isso. Havia também material genético de outra pessoa. Alguém que ajudou. Alguém que foi cúmplice. Alguém que ainda estava vivo. O segundo DNA foi identificado 3 dias depois. Um sobrinho do caseiro, Valdecir, que morava com ele na época e trabalhava como ajudante nas fazendas da região. Agora, com 54 anos, vivia em outra região do país sob nome falso, casado, com filhos, trabalhando como motorista de ônibus escolar. Ironia macabra que fez o estômago de Jorge revirar. A prisão foi feita rapidamente, com operação coordenada entre estados. O homem, ao ver a polícia na porta, não correu, não resistiu. Apenas baixou a cabeça, como se estivesse esperando aquele momento há 26 anos. Inicialmente negou tudo. Disse que era engano, que nunca tinha feito mal a ninguém, que era homem de família, trabalhador honesto. Mas confrontado com as provas, o DNA que não mente, os registros antigos que Jorge havia guardado obsessivamente,
As fotos da cocheira, as marcas nas paredes, os ossos pequenos, ele desmoronou. E confessou. Tudo. Contou como ele e o tio viram as crianças entrando na trilha naquele dia de maio. Como as seguiram pela mata, mantendo distância, esperando o momento certo. Como as atraíram com promessas de atalho, de água fresca na fazenda, de ajuda para voltarem mais rápido para casa antes de escurecer. Como as levaram para a cocheira, trancando a porta velha com um cadeado enferrujado. Como as mantiveram presas ali por dias. Ele não lembrava direito, ou preferia não lembrar. Confundia as datas, misturava as lembranças. Disse que o tio tinha problemas, que gostava de crianças de um jeito errado, que ele próprio tentou soltar as meninas, mas o tio não deixou. Mentiras misturadas com verdades, tentativa patética de dividir a culpa, de se fazer menos monstro do que era. E então, quando perceberam que não havia como soltá-las sem serem descobertos, porque as crianças sabiam seus nomes, sabiam seus rostos, porque a cidade inteira estava procurando, tomaram a decisão que selou o destino das 5. Como exatamente aconteceu, ele não disse. Ou não quis dizer. Ou não conseguiu dizer. Apenas que foi rápido e que depois enterraram os corpos ali, mesmo sob o piso de terra batida da cocheira, e cobriram tudo, e nunca mais voltaram lá. E depois simplesmente seguiram vivendo. O tio continuou trabalhando nas fazendas por anos, até se aposentar e morrer de causas naturais, levando o segredo para o túmulo. Valdecir se mudou, trocou de nome, construiu família, levou crianças para a escola todos os dias, sorria para os pais, fazia churrascos nos fins de semana. 26 anos vivendo uma vida normal enquanto 5 crianças apodreciam enterradas a metros de onde ele dormia naquela primeira semana. A confissão foi gravada, transcrita, usada no processo. Mas para as famílias, nenhuma palavra, nenhuma explicação era suficiente para dar sentido àquilo. Como alguém faz isso? Como alguém dorme à noite depois de fazer isso com crianças? Como alguém olha para os próprios filhos e não vê os rostos das crianças que destruiu? Não havia resposta que satisfizesse. Nunca haveria. Mas ao menos agora havia verdade. E havia justiça. Mesmo que tardia, mesmo que insuficiente, mesmo que nada pudesse apagar 26 anos de dor. As famílias puderam finalmente enterrar seus filhos. 5 caixões brancos e pequenos. 5 nomes gravados. 5 vidas interrompidas que agora tinham um lugar para descansar. O velório foi silencioso, pesado. Não havia mais lágrimas. Todas já haviam sido choradas ao longo de 26 anos. Havia apenas uma exaustão profunda, um alívio amargo, uma sensação de vazio que nunca seria preenchida. Jorge estava lá, curvado sobre a bengala, frágil, respirando com dificuldade, mais presente. As famílias o abraçaram. Agradeceram com palavras quebradas. Porque ele nunca desistiu. Porque ele carregou aquele peso sozinho quando todos os outros largaram. Porque ele trouxe as crianças de volta para casa quando a verdade finalmente chega. Ela liberta, ou destrói de vez. A condenação veio 6 meses depois, em julgamento que atraiu atenção nacional. Valdecir, agora réu confesso, foi sentenciado a 130 anos de prisão, 26 anos para cada criança. Não havia pena que compensasse o que foi tirado daquelas famílias, mas era o máximo que o sistema podia oferecer. E para alguns isso teve que ser suficiente. Na audiência de sentença, Valdecir olhou para as famílias reunidas no fundo da sala e disse com voz monótona: "Desculpa não vai trazer eles de volta." E ele estava certo. Brutalmente, cruelmente. Certo? A mãe de Beatriz gritou que queria vê-lo morrer, que prisão era pouco, que ele deveria sentir tudo o que as crianças sentiram naquela cocheira. O pai de Pedro saiu da sala sem dizer palavra, porque sabia que nenhuma sentença, por maior que fosse, por mais anos que fossem, seria suficiente para equilibrar a balança. Jorge, sentado no fundo da sala, percebeu algo que demorou 26 anos para entender.
Ele havia passado quase 3 décadas buscando justiça, acreditando que a verdade curaria as feridas, que saber o que aconteceu traria paz. Mas descobriu, tarde demais, que justiça não cura. Apenas encerra, e nem sempre da forma que esperamos. São Mateus do Sul precisou encarar a própria falha, porque a verdade não revelou apenas o crime, revelou a omissão, a negligência, os boatos ignorados, as denúncias não levadas a sério, o medo de confrontar alguém da família de gente. Importante. A cidade teve que admitir que sabia, sim, que algo estava errado com aquele caseiro, que pessoas sussurravam em cantos de cozinha, mas ninguém agiu, que quando Jorge tentou investigar, foi isolado, ridicularizado, mandado calar a boca porque estava mexendo em vespeiro e atrapalhando a paz da comunidade. Essa verdade doeu tanto quanto a primeira, talvez mais. Dona Irene, a professora aposentada, deu uma entrevista para o jornal local dias após a condenação. Falou abertamente sobre o que viu, sobre o medo que sentiu, sobre a covardia que a perseguiu durante 26 anos. Eu podia ter salvado aquelas crianças, disse, voz rachada, olhos vermelhos. Mas escolhi o silêncio, e vou morrer sabendo disso. Ela não foi a única. Outros moradores começaram a falar, a quebrar o pacto de silêncio que protegeu os culpados e condenou as vítimas. Mas a dor também trouxe transformação. As famílias, unidas pela tragédia e agora pela resolução do caso, criaram a Associação Marina, Lucas, Beatriz, Pedro e Clara, organização de apoio a famílias de desaparecidos. Passaram a pressionar autoridades, a cobrar investigações mais rigorosas, a dar voz a quem, como elas, viveu décadas no limbo da incerteza. Passaram a visitar delegacias, a oferecer apoio psicológico, a lutar por mudanças na legislação. Marina, Lucas, Beatriz, Pedro e Clara não voltaram, mas seus nomes se tornaram símbolo de resistência, de memória, de recusa em deixar que outras crianças fossem esquecidas. 3. Anos após a resolução do caso, em 2027, a Lei Marina, Lucas, Beatriz, Pedro e Clara foi aprovada no Estado, estabelecendo protocolos mais rígidos nas primeiras 48 horas de desaparecimento infantil, treinamento obrigatório para policiais e criação de banco de dados integrado. 5 vidas perdidas. Geraram mudanças que salvaram outras dezenas nos anos seguintes. Não era o final que alguém queria, mas era o final possível e talvez o único legado que ainda poderia ser construído sobre tanta dor. Um memorial foi inaugurado na entrada da antiga trilha, que desde então foi bloqueada permanentemente com cerca alta e portão de ferro. 5 placas de bronze, 5 fotos escolares com sorrisos eternizados, 5 nomes e as idades que tinham quando desapareceram. Todos os anos, no dia 15 de maio, a cidade se reúne ali, acende velas, coloca flores e lembra, não apenas das crianças, mas do preço do silêncio, da omissão, do olhar que se desvia quando deveria encarar. Jorge Leme não viveu para ver a lei aprovada. Morreu em dezembro de 2025, poucos meses após o julgamento, em paz. Ou o mais próximo da paz que um homem como ele poderia alcançar. No velório, as famílias colocaram as 5 pastas, agora finalmente fechadas dentro do caixão. Você pode descansar agora, disse a mãe de Marina, segurando a mão fria do velho investigador. Você trouxe nossos filhos de volta. Você nunca desistiu quando todos nós já havíamos desistido. E a cidade lentamente reaprendeu a respirar, não da mesma forma. Nunca seria. A inocência foi embora junto com aquelas 5 crianças, mas agora, ao menos, a verdade havia sido dita, a memória preservada. E o silêncio, aquele silêncio cúmplice que matou tanto quanto o crime em si, havia sido quebrado para sempre. Às vezes, à noite, quando o vento sopra nas árvores ao redor da trilha bloqueada, os moradores antigos dizem que ainda ouvem risadas de crianças ecoando na distância. Não é assustador, é reconfortante. Como se finalmente libertas do escuro onde foram enterradas, Marina, Lucas, Beatriz,
Pedro e Clara pudessem brincar em paz, correndo livres por lugares onde nenhum adulto pode mais machucá-las, onde a trilha nunca termina e onde o sol nunca se põe. E a pequena São Mateus do Sul aprendeu, da forma mais dolorosa possível, que o silêncio nunca protege ninguém. Apenas enterra a verdade junto com as vítimas. Mas quando a verdade finalmente sai à luz, mesmo depois de 26 anos, mesmo tarde demais para salvar quem já foi perdido, ela ainda pode iluminar o caminho para que outras crianças não desapareçam nas sombras. Porque a memória delas não morreu. E nunca morrerá. Se essa história te tocou, comenta a cidade de onde você está ouvindo e compartilha para que mais pessoas vejam que nem todo caso arquivado está realmente encerrado. A verdade sempre encontra um caminho. Às vezes, só precisa de alguém como Jorge, que se recuse a desistir.